Bom dia, pessoal. Hoje a aula vai ser sobre aldeídos e cetonas, né? Vamos falar dos aldeídos e das cetonas. Então, aldeídos e cetonas são compostos bem parecidos. Nós só vamos ter uma diferenciação da posição do grupo funcional deles, né? Que no caso vai ser composto pela carbonila. Ou seja, os aldeídos e as cetonas possuem esse grupo, né, que é a carbonila. É um grupo no qual um átomo de carbono se liga ao oxigênio por meio de uma ligação dupla. Ou seja, nós vamos ter um C dupla O. Sabemos aí que o oxigênio precisa de duas ligações para se estabilizar. E o carbono precisa de 4, né? Então nós vamos ter esse grupo aqui, C dupla O, né? Como o oxigênio já está estabilizado aqui com suas duas ligações, e o carbono necessitando aqui mais de duas ligações. Esse é o grupo carbonila. Ambos, os aldeídos e as cetonas possuem esse grupo carbonila, né? Mas vamos falar desse grupo especificamente nos aldeídos. Bom, mas o que é um aldeído? Aldeído é todo composto orgânico que possui o grupo carbonila ligado a um hidrogênio. Então, nós vamos ter aí o grupo carbonila mais um hidrogênio. É simples, ou seja, da nossa carbonila, o carbono aqui vai destinar um elétron aqui, ou um elétron, né, um orbitalzinho para fazer ligação com o hidrogênio aqui. Sobrando aqui mais um elétron, né, para ele compartilhar aqui, obtendo aí a sua estabilidade, né, tendo o compartilhamento de 4 pares elétricos. Esse grupo pode ser representado assim, né, com as ligações evidentes e com as ligações condensadas dessa maneira aqui. Lembrando, esse é o grupo aldoxila. Quando a carbonila aqui faz ligação com o hidrogênio nos nossos aldeídos, né, é chamado de grupo aldoxila. A união do grupo carbonila com o hidrogênio forma o grupo aldoxila, né, como nós já falamos, ou também chamado de metanoíla, que é o grupo funcional dos aldeídos. Das propriedades dos aldeídos, né? As forças de interação molecular que ocorrem entre eles, né, em virtude da presença do grupo carbonila, os aldeídos eles são moléculas polares. Porém, eles não fazem ligações de hidrogênio. Ficou errado aqui. Hidrogênio entre si, ou seja, elas são unidas por força de dipolo permanente. As moléculas dos aldeídos entre si. A temperatura de fusão e de ebulição, né? As temperaturas de fusão e de ebulição dos aldeídos são mais altas que a dos compostos apolares e que a dos éteres, e são mais baixas que a dos álcools e que as dos ácidos carboxílicos, como nós já falamos aí nas aulas passadas. Comparando-se, claro, né, compostos com a mesma massa molar, né, de massa molar correspondente. Com relação ao estado de agregação, os aldeídos com 1 e 2 carbonos na molécula eles são gases, e os demais eles são líquidos. A exceção se faz apenas para os que possuem valor de massa molecular elevada, né? Eles são sólidos. A densidade. Os aldeídos mais simples são menos densos que a água. A solubilidade, né? Os aldeídos mais simples eles são solúveis em meio aquoso, já que podem
estabelecer ligações de hidrogênio com as moléculas de água. Com o aumento da cadeia carbônica, porém, a solubilidade desses compostos diminui progressivamente, até que, por causa do tamanho da cadeia, se tornam insolúveis nesse meio. Os aldeídos, eles são solúveis na maioria dos solventes orgânicos, comuns, no caso o álcool, éter, benzeno, e assim por diante. E como é que nós fazemos a nomenclatura deles, né? Bom, o nome oficial, né, regulamentado pela IUPAC, de um aldeído segue o esquema, né? Nós vamos ter um prefixo mais um infixo mais o sufixo que vai ser al. Como o carbono do grupo aldoxilo já possui 3 ligações, observe aqui, ó, carbono, né, a nossa aldoxila ou a metanoíla, ele vai destinar uma ligação para o hidrogênio e aqui, né, as 2 ligações com o oxigênio, sobrando aí para esse carbono apenas uma ligação disponível, ou seja, ele pode fazer só mais uma ligação. E por isso, né, esse grupo ele vai estar sempre na extremidade da cadeia, não sendo necessário numerá-la. Não vai ser preciso numerá-la, mas se for somente para indicar a posição dele, né? Nós sabemos aí que dentro da cadeia pode conter ligações duplas, triplas, ramificações. Aí é necessário numerar a cadeia, né, para saber onde estão situadas cada uma dessas particularidades. Nomenclatura dos aldeídos, né? Continuando, né? Nós vamos ter o prefixo mais infixo mais al. O prefixo ele vai indicar a quantidade, né, de carbono na molécula, né? No caso sendo met, et, prop, but, pent, ex, hept, oc, dex e assim por diante. O infixo vai ser o tipo de ligação, né? No caso, ligação simples vai ser an, ligação dupla vai ser en e ligação tripla vai ser in. O al é a indicação do grupo funcional, no caso a metanoíla, né, que é o grupo funcional do nosso aldeído. Só, realmente isso. Então vamos fazer a nomenclatura desses compostos aqui, né? O primeiro é o metanal. Met indica a quantidade de carbonos, né? Um carbono somente, né? A gente sempre começa aqui da nossa aldoxila, né, que é o grupo funcional. Como ele já tem um carbono aqui, nós numeramos um carbono só. Nós só temos um carbono na molécula, por isso o prefixo é met. O tipo de ligação, esse carbono só está fazendo ligação simples aqui, ó, né? Por isso o infixo vai ser an. E como o composto se trata de um aldeído, o sufixo vai ser al. Por isso o nome do composto é metanal. Esse segundo composto aqui, observe que nós temos a metanoíla e mais um carbono. Como nós temos 2 carbonos, o prefixo vai ser et. E observe que entre esses 2 carbonos só há ligação simples, né? Como se trata de um aldeído, o nome do composto vai ser et, 2 carbonos. O an indica a ligação simples e o al de aldeído, etanal. Continuando, né? Nós temos aqui esse outro exemplo. Observe que ele é um exemplo mais complicado um pouquinho, né? Mas nada que não seja não esteja dentro das regras, né? O nome dele vai ser
Se a gente numerar a cadeia, nós temos 1, 2, 3, 4, né? Ou 4 aqui, tanto faz. Ou seja, nós temos 4 carbonos da cadeia principal. Observe, nós sempre começamos do carbono do grupo funcional, do aldeído. Ele sempre vai ser o carbono 1. Por isso, né, nós temos 4 carbonos, but. O infixo é o tipo de ligação. Nós só temos ligações simples. Como nós só temos ligações simples entre carbonos, o infixo vai ser an. Mais a indicação do grupo funcional. Então, o nome do nosso composto vai ser butanal. Né? Agora, observe que no carbono 3 nós temos a ramificação metil. Como nós vimos nos compostos passados, a gente faz o que? A gente sempre indica a ramificação metil, né? As ramificações existentes no composto antes da cadeia principal, que é o butanal. Então, indicando aqui a ramificação no carbono 3, né? A ramificação metil, 3-metil, but é a quantidade de carbonos na estrutura, na cadeia principal, o an é o tipo de ligação e o al é a indicação do grupo funcional aldeído. Esse outro exemplo aqui, observe que já está numerado, sempre numerando aqui do carbono, né, da metanoíla. No caso, carbono 1, carbono 2, carbono 3. Opa, aqui no carbono 3, observe que nós temos uma ramificação e uma ligação dupla. Ela inicia no carbono 3 e termina no carbono 4. A gente sempre indica o menor número, que é o número do carbono 3, o carbono 3. Prefixo é o número de carbonos, né, existente na cadeia principal. Nós temos 5 carbonos na cadeia principal, por isso vai ser pente. O intermediário, né, que é o infixo, é o tipo de ligação. Nós temos uma ligação dupla, por isso vai ser en. O sufixo indica a função, né, do composto, que é aldeído, que é al. Localização da dupla, ela está aqui no carbono 3. Né? Grupos radicais, né? No caso, ramificação. Nós temos uma ramificação metil. A localização desse grupo, ela está aqui no carbono 3. Por isso vai ficar assim, 3-metil. Continuando, gente. Juntando tudo aqui, tudo isso, nós vamos ter 3-metil. Primeiro indicamos a ramificação, o grupo localizado, o grupo metil. Pente, número de carbonos, né, na cadeia principal. 3 indica aqui a posição dessa ligação dupla, que é indicada pelo infixo en, e al, que indica o grupo funcional. Então o nome do composto fica 3-metil pente 3-enal. Ainda na nomenclatura dos aldeídos, pode ocorrer de termos dois grupos aldoxila na mesma estrutura, né? Quando ocorrer isso, a gente numera a cadeia de uma extremidade, começando de um dos grupos metanoíla, até o outro. Assim, ó, 1, 2, 3. Como nós só temos 3 carbonos, né? Prop. Nós só temos 3 carbonos, por isso
é prop. Observe que nós temos ligações simples entre os carbonos. Observe também, né, que nós temos dois grupos aldoxila. Grupo funcional dos aldeídos. Por isso vai ser di. E por fim, né, a indicação do grupo aldeído, que é al, formando o nome do composto propandial. Como sempre, existem nomes particulares, gente, nomes à parte, como por exemplo o fenilmetanal, também chamado de benzaldeído. Observe que no primeiro nome nós estamos utilizando no nome desse composto o nome do benzeno, que é o anel aromático, né? Já no segundo nome aqui, ó, observe que nós indicamos o benzeno como uma ramificação, adicionando o IL aqui no final. E depois aqui o met, né, prefixo de carbonos. Na cadeia principal nós só definimos como carbono da cadeia principal esse aqui, ó. Ou seja, um carbono net. Ficou errado aqui. Um carbono net, né? É o tipo de ligação que esse carbono aqui está fazendo com esse outro, que é uma ligação simples, né? Já que ele é da cadeia principal. E o final é o grupo funcional, que é aldeído, né? Ficando fenil, o radical aqui, benzeno, met, só um carbono, tipo de ligação que esse carbono está fazendo com outros carbonos, né? E o al aqui de aldeído. Das aplicações práticas, né? Dos aldeídos, os que apresentam maior diversidade de uso são o metanal, né, que é um aldeído fórmico ou formaldeído, né, e o etanal, né, que é o aldeído acético. O aldeído fórmico ele é utilizado como desinfetante na conservação de cadáveres e de animais e de peças anatômicas e na fabricação de plásticos como o baquelite, de medicamentos como a urotropina, de explosivos como a ciclonite e assim por diante. Observe aqui no lado nós temos a figura de uma estrela marinha, né? Sei lá, que ele está em conserva, né? Aí no aldeído fórmico. De maneira o processo de obtenção, né, do aldeído fórmico ou metanal, que é o aldeído fórmico, né? Observe que nós temos aqui dois mol de álcool, né? E com assim, aqui o aquecimento, né? Utilizando aqui o oxigênio, né? Observe que nós podemos obter aqui o nosso aldeído fórmico. E liberando aqui também água, né? Como forma de equilibrar a reação. O aldeído acético ou acetaldeído, ou também chamado de etanal, ele tem ponto de ebulição 21 graus Celsius, podendo ser gás ou líquido, dependendo da temperatura ambiente. Tem cheiro forte e é solúvel em água. Ele é preparado
a partir do acetileno, né? Nós temos acetileno aqui, que é nada mais nada menos que o etino, né? Observe que nós vamos ter aqui como catalisador da reação a água, né? Nós vamos ter água, o ácido sulfúrico, e nós vamos vai formar aqui o enol, né? Um enol, né? Que é um composto estável. E a partir desse enol, né, nós vamos ter aqui a formação do nosso aldeído acético, que é o etanaldeído ou etanol, né? Ele é usado na produção de ácido acético, anidrido acético, resina e assim por diante. Também como redutor de prata na fabricação de espelhos comuns. Agora vamos falar da acetona, né? Acetona é todo composto orgânico que possui o grupo carbonila entre dois carbonos. Nós já falamos disso, né? Por isso, o grupo funcional da acetona vai ser este aqui. Observe que a diferença do grupo funcional de uma acetona para o grupo funcional de um aldeído é que a carbonila ela vai estar aqui nas cetonas no meio, né, de dois carbonos. Por isso, observe, né, que assim o carbono da carbonila ele sempre será um carbono secundário, pois ele vai sempre estar entre dois carbonos. Já nos aldeídos, esse grupo carbonilo, esse C dupla O, ele vai estar nas extremidades e ligado também a um hidrogênio. Então, propriedade das cetonas, né? As forças de interação molecular, né? As moléculas de cetona elas não fazem ligação de hidrogênio entre si. Então, a molécula de cetona, né, com a outra ali, com essa outra molécula, elas não vão ali interagir com seus hidrogênios. Porém, elas são mais polares que as moléculas de aldeído. Temperaturas de fusão e de ebulição. Elas possuem temperaturas de fusão e de ebulição mais baixas que a dos álcools e mais elevadas que a dos aldeídos de massa molecular próxima. Com relação ao estado de agregação, né? A propanona e a butanona elas são líquidas em condições ambientes, né? E com relação ao aumento progressivo da massa molecular, né? Ou seja, à medida em que a massa molecular do composto vai aumentando, elas vão se tornando sólidas. Pode ser aí o radical carbônico, à medida que aumenta a cadeia carbônica, ou seja, a massa da molécula, elas vão se tornando sólidas. A densidade, né? As cetonas mais simples elas são menos densas que a água. Já a solubilidade, né? Suas moléculas elas podem estabelecer ligações de hidrogênio com moléculas de água e de álcools, né? O que explica a sua solubilidade nesses solventes. Então elas são solúveis em água e em álcools. Elas também são solúveis em éter e benzeno. E a nomenclatura das cetonas, né? A nomenclatura IUPAC, né, oficial das cetonas, contém a terminação ONO. A cadeia principal é a mais longa e que inclui também aí a carbonila. E a numeração é feita a partir da extremidade mais próxima da carbonila. Então a prioridade aqui nas cetonas vai ser aqui o C-O, a carbonila. O nome oficial IUPAC de uma cetona, né, segue esse esquemazinho aqui. Nós vamos ter o prefixo, mais o infixo, mais a terminação ona, né, que indica aí o grupo funcional cetona. O prefixo é a quantidade de carbonos, met, et, prop, but, pent, ex, ect, oct, non e assim por diante. O infixo indica aí o tipo de ligação. No caso, aqui ó, nesse exemplo nós temos ligações simples, então seria an. Se tivesse duplas, en, né? E tripla, in. Com relação a todos os carbonos da cadeia, gente. Continuando, nós temos aqui um exemplo. Observe que nesse exemplo, né, as duas extremidades aqui são
tanto faz a numeração aqui, né? Que é somente um carbono de cada lado. O nome do nosso composto vai ser prop, né? Porque tem 3 carbonos. An, tipo de ligação, só ligações simples. E ona, que é o grupo funcional da cetona. Nós não precisamos indicar aqui, né? Já que é uma cetona, né? E para que seja uma cetona, a carbonila, ou seja, o carbono da carbonila tem que ser secundário, ou seja, nós já sabemos que ele aí é o segundo carbono, para assim estar no meio da cadeia principal do composto. Um outro exemplo aqui, né? Um exemplo aqui já com uma ramificação. A gente numera aqui da extremidade mais próxima da dupla ali, da dupla O, né? Que é da carbonila. No caso, 1, 2, 3, 4. 4 carbonos, né? Nós temos uma ramificação metil no carbono 4, né? Fica 4 metil, né? 5 carbonos na cadeia principal. Pente. O AN indica o tipo de ligação, que é somente ligações simples. O 2 indica a posição do grupo funcional, né? Da carbonila, da cetona. No caso, sendo aqui no carbono 2, né? Ele é o carbono 2 da cadeia principal. 1, 2, 3, 4, 5. Ona. Então o nome do composto é 4-metil-pentan-2-ona. Aqui nesse outro composto, gente, nós vamos ter como ramificação aqui o anel benzeno, né? Como ramificação, ele vai ser chamado de fenil. Ele vai estar localizado aqui, né, ao primeiro carbono, né? A gente vai numerar. Esse aqui vai ser o primeiro carbono. Isso aqui tudo vai ser uma ramificação a esse carbono. Isso aqui vai ser o segundo carbono, ou seja, isso aqui que é a cadeia principal, né? É um caso aí com aqui uma ramificação, no caso o anel benzeno. Então, ramificação 1 fenil, né? Cadeia principal 2 carbonos, et. Infixo é o tipo de ligação entre esses carbonos. No caso, somente ligações simples. O grupo funcional ON. Então, o nome do nosso composto vai ser aula gravada. Grupo funcional ON, né? O nome do composto fica 1 fenil et 2 carbonos, a ligação simples, ONA, um fenil etanona. Se a cadeia for cíclica, não há necessidade de indicar a posição do grupo funcional, pois a numeração dos carbonos ela sempre deverá iniciar-se por aquele que apresentar o grupo carbonila. Ou seja, esse aqui é o grupo carbonila, C-O. A cadeia cíclica, eu começo numerando aqui, né, do C-O. Ou seja, esse aqui é o primeiro carbono, segundo, terceiro, quarto. Se tivesse ramificações, eu numeraria sentido horário ou anti-horário, né, de maneira a obter o menor número para a ramificação. Essa aqui, né, esse exemplo aqui é a ciclobutanona. Não precisamos indicar aqui a posição, vai estar sempre sendo sempre o carbono 1, a nossa carbonila. Das aplicações práticas, né, das cetonas, a mais importante é a propanona, conhecida comercialmente como acetona. É sim, essa acetona aqui, ó, utilizada aí para dissolver aí o esmalte, né, de unhas, né, limpar aí as unhas. E trata-se de um líquido incolor, de cheiro agradável quando puro, inflamável, utilizado principalmente como solvente de esmalte, tintas, vernizes e na extração de óleos de sementes vegetais. Outros exemplos, aqui nós temos o citrol, né? Essa molécula aqui é o citrol, gente. E como é que a gente faria para dar o nome a esse composto, né? Ao citrol. Fica aí nos comentários, né?
Aí você escreve aí nos comentários o nome desse composto, né? Eu não vou fazer não, gente. Vou esperar vocês aí. Você coloca aí o nome dele. Se você aprendeu, né? Coloca aí o nome dele aí nos comentários. E próximo, né? Esse outro aqui, né? Observe que o citrol, ó, voltando aqui, o citrol, ele é um aldeído, né? Ele tem 8 carbonos na cadeia principal, né? Eu numerei para cá, depois ele para cá. Observe no carbono 7 nós temos um radical metil. No carbono 3 nós temos outro radical metil, ou seja, vai ser dimetil. Indicando as ramificações, fica aí 3,7 dimetil, 8 carbonos oct, né? Oct. Tipo de ligação, nós temos duas ligações duplas, no caso vai ser dien. E como nós devemos indicar a posição, vai ser 2,6 dienal, ou seja, vai ser 3,7 dimetil octen oct 2,6 dienal. Esse é o nome do nosso composto. Esse outro aqui nós temos uma acetona, né? E a nomenclatura das cetonas, gente? Observe que é acetona. Carbonila entre dois carbonos, né? Observe que nós vamos começar a numerar aqui para cá. A cadeia maior, no caso 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nem sempre a cadeia principal vai estar disposta em linha reta, né? A gente deve perceber isso ao olhar a molécula, né? No caso nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos na nossa cadeia principal. Nós temos também duas ramificações metil, né? No caso sendo aí dimetil, né? 1, 2, 3,4 dimetil hexan 2 nona. Esse é o nome do nosso composto, né? E é isso, galera. Obrigado pela atenção. E só.